Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, seja bem-vindo ao Evangelho do Dia, aqui no canal Caminhando ao Encontro de Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 6 de abril de 2020. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Mas antes, eu convido a todos para fazermos junto a invocação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos dê força e sabedoria para que nós possamos fazer a verdadeira conversão e abraçar o projeto de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Ali foi oferecido um jantar a Jesus e Lázaro era um dos que estava presente. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxagou com os seus cabelos. Judas Iscariote, aquele que seria traidor de Jesus, ele diz, por que não vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Mas Judas, de fato, não estava preocupado com os pobres. Ele tomava conta da bolsa em comum.
roubava o que depositava nela. Então Judas já começa, mesmo diante de Jesus, começa a ter reação de um ser não cristão. Mesmo sendo discípulo de Cristo, já começa a tomar rumos diferentes daquilo que Jesus tinha ensinado. A ganância começa a tomar conta de Judas. No entanto, muitas vezes nós temos que ter cuidado para não se transformar em um Judas, para não começar a destruir o projeto do Pai. Porque nesse caso aqui, Maria, ao enxaguar os pés de Jesus, ela se oferece o que ela tinha de melhor, com o perfume de nardo, que era puro e muito caro. Então ela oferece o que ela tem de melhor. Maria é aquela que esteve sentado nos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para falar, quando Jesus foi à casa deles. Então essa trajetória de Maria, e Maria testemunha isso ao longo da sua trajetória, mostrando que realmente a nossa conversão é que vai fazer a diferença. E não igual Judas, que já começa a querer cada vez mais incomodar, tirar das pessoas. Nesse mundo atual, isso hoje é muito normal. Nessa época que nós estamos vivendo, as pessoas estão aproveitando da inocência do outro para se conquistar, ganhar riquezas terrestres. E há muitos Judas no momento atual exatamente por isso. Ninguém se respeita, ninguém olha para o outro com a visão de que está ali o irmão, um filho de Deus. Ninguém olha para o outro com o olhar do amor, mas sim com o olhar da cobiça. Então é esse ponto que Jesus vem nos mostrar e nos ensinar, essa parte que Judas fala. Então dá para a gente analisar pelos tempos atuais, pelas épocas que nós estamos vivendo. Será que eu estou sendo igual Maria, presenteando Jesus com o que eu tenho de melhor, ou estou sendo Judas Iscariote? Então nós temos que começar a analisar a nossa vida, o nosso contexto, a nossa vida de cada dia. Nós temos que fazer igual Maria fez, sempre presentear Jesus com o melhor, com a nossa vida. Buscar a nossa conversão dia a dia e sermos cristãos. Então Jesus nos convida a ser cristão, ser realmente filho de Deus. E deixar de lado todos esses maus costumes que o mundo capitalista vem nos ensinando a acumular tesouro terrestre, acumular riquezas terrestres. Para isso eu tenho que trapacear sempre o meu próximo. Para isso eu tenho que tirar do outro aquilo que não é meu e trazer para mim. E essa questão, Jesus nos ensina sempre a preocupar com os mais pobres, a procurar ajudar ele a cada dia e não tirar dele para nós. E no entanto, ali foram muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não por causa de Jesus, mas para ver Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Então veja até que ponto que nós começamos. Muitas vezes temos que ver, e quando vimos ainda não cremos. Só que quando eles chegaram lá, também os sumos sacerdotes, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Por causa de Lázaro, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Então Lázaro era aquele que havia ressuscitado dos mortos e era testemunho vivo. Muitos viram Lázaro morto e Jesus o ressuscitou. Não dava para duvidar em momento nenhum. E aí dava para ter certeza que realmente estava diante de Jesus, o Filho de Deus. E no entanto, eles decidem matar Jesus e também Lázaro. Aí entra a parte da maldade dos nossos corações. E será que eles decidiram isso
porque eles queriam só para eles uma igreja que fosse do jeito deles e não queria fazer a conversão. Jesus era aquele que era testemunho de vida, aquele que ensinava o verdadeiro caminho. E, no entanto, eles decidiram matar. E matar todo aquele que também profetizava, ajudava a conversão das pessoas. Hoje, nós passamos por um processo bem parecido com essa época. Hoje, muitas das vezes, não é importante falar do verdadeiro Cristo, testemunhar isso, mas nós acontecemos na nossa época que é onde todo mundo quer ter a sua igreja, fundar a sua igreja. Será que essa igreja é para a conversão, levar o nome de Jesus, ou será para o crescimento pessoal da pessoa? E aí quando nós decidimos muitas vezes fundar a nossa igreja, nós temos que atropelar todos que estão na frente e trazer todos aqueles para o crescimento da nossa igreja. A maioria não preocupa em crescimento espiritual, mas sim em crescimento em quantidade para a sua renda fixa. Hoje, não se fala de ser cristão, mas se fala de trazer pessoas para contribuir com o crescimento capitalista, não para o crescimento da fé, e por isso atropela uns aos outros e deixa de lado o verdadeiro ensinamento, deixa de lado o verdadeiro Cristo. Porque uns diz, todos aqueles que fundam a sua igreja para a visão, ele coloca na visão dos outros que a igreja dele é a certa, do outro está errado. Igreja certa é aquela que processa, que vive o ensinamento de Cristo. O que sair fora disso não está certo. Aquilo que procura viver os ensinamentos e dar testemunho desse Cristo e não querer sufocar, não querer matar esse Cristo, como fizeram esses judeus. Porque nós, no mundo atual, está tendo muitos judeus. Não judeus, pessoas que nasceram na Judéia, mas judeus que, conforme o Evangelho nos ensina, a conduta anticontrária, um anticristo ao mundo. Porque esses judeus que aqui relata nesse Evangelho, eles não tinham nada de cristão, eles eram um anticristo. Por isso decide matar Jesus. Porque quando Jesus começa a conversão das pessoas e eles começam a trazer pessoas que o acompanhavam para a verdadeira missão, para a verdadeira conversão, eles logo querem matar. E nós estamos nessa época, irmãos. Vamos procurar a entender de fato e viver o que o Santo Evangelho nos fala, independentemente de igreja. Eu vejo muitos irmãos falar, hoje eu estou salvo, que eu aceitei Jesus como o único Salvador. Mas quando você olha para a vida do irmão, às vezes ele continua naquela vida tosca do passado do mesmo jeito. Só acreditar que Jesus é o único Salvador e não mudar a sua vida, isso não leva à salvação. Nós precisamos de fazer mudança. O demônio também sabe que Jesus é o único Salvador, mas ele faz tudo ao oposto. Esse é o ponto central das nossas mudanças. A salvação veio para todos, mas em compensação eu tenho que mudar a minha conduta do passado e ser uma pessoa nova, perante ao Evangelho. Ser cristão não é apenas dentro das igrejas, mas lá fora. Processar esse Jesus lá fora, esse Jesus que é amor, esse Jesus que é a vida, esse Jesus que busca a verdadeira conversão. É nesse ponto que nós temos que ser, independentemente de igreja. Eu não estou falando que igreja certa é igreja errada, eu só apenas discordo. Porque cada igreja nova que se surge, um quer atropelar o outro. E muitas das vezes, os principais líderes buscam riqueza, tirar dos fiéis
para aumentar o seu patrimônio cada vez mais. Esse contexto sim está errado. Agora, evangelizar é evangelizar como Cristo evangelizou, ser humilde, amar uns aos outros, olhar para o seu irmão e ver que na face dele a presença de Deus, com o olhar do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, gostaria de pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Lembre-se de ativar o sininho e marcar a opção todas para receber a notificação que tem um vídeo novo no canal. Curte, compartilha com seus amigos. Desta forma você também está evangelizando. Deixa também os seus comentários em nossos vídeos. Ele é muito importante para nós. Desde já, muito obrigado a você que vem nos ajudando a evangelizar, a você que vem fazendo parte dessa família caminhando ao encontro de Cristo. Que a paz de Jesus se faça presente em nosso meio, que nós possamos buscar a verdadeira conversão e evangelizar cada vez mais o irmão, e olhar para o meu próximo com o olhar do amor e ver que na face dele há a presença do Pai. E até amanhã, se Deus nos permitir.